E aí, galera, sejam bem-vindos ao Yardcast 19. Nós vamos falar sobre a gigante do século XXI, Google, a Google, o Google, o guru Google, tudo em relação ao Google. Um pouquinho da história, curiosidades, um pouquinho da ferramenta, um overview geral de vários tópicos e assuntos relacionados a essa empresa que com certeza mudou ou impactou profundamente a nossa humanidade com tudo que ela trouxe e conseguiu implantar e aplicar nas tecnologias. Vale ressaltar que estamos cada um em sua respectiva casa, né? Por causa do coronavírus, então talvez a qualidade de áudio que deve ter dado uma diminuída aí, mas espero que vocês não prejudique a experiência de vocês. Com certeza. Não sei em que momento você vai estar escutando esse podcast, se logo que a gente lançar ele ou um pouquinho depois, mas com certeza é por uma boa causa, estamos todos home office aí, então é isso aí. Vamos lá. Primeiro, acho que falar um pouco sobre a Google, né? Por que Google, né? Google é o nome, Tenta até de falar sobre essa questão da origem do nome. Dá pra gente falar o que é o Google, contextualizar. É uma ferramenta de busca, né? É uma ferramenta para você buscar coisas e achar sites na internet. De modo geral, simplificado, é mais ou menos isso. Mas ele... E por que ele é diferente? O que ele fez de diferente de outros buscadores? Se você tem aí 25 anos, 26 anos ou um pouco mais, talvez você vai lembrar de outros buscadores, né? Quais buscadores vocês lembram aí, pessoal? Bing, Ask... O Bing tinha aquela época? Yahoo... Não. Tô falando do modo geral, mas acho que mais antigo, Yahoo... O Yahoo, tem um chamado Alta Vista também, que eu tava pesquisando, não conheço, mas pelo jeito era famoso. O AOL também, né? AOL. Uhum. Exatamente. Tinha o KD no Brasil, que depois foi comprado pela Yahoo. O Ask Jeeves, que era um site americano também. Mas, de qualquer forma, a grande questão é por que essas ferramentas deixaram de existir, ou pelo menos se tornaram obsoletas, e o Google se tornou a potência que ele se tornou. Vocês fazem ideia aí, tirando o Alex? Sabe, Alisson e Eco? Eu tenho uma sugestão, não, uma ideia. Eu acho que o Google, os criadores, eles trabalharam um pouco mais na relação em como entregar as respostas para os clientes, para os usuários, né? Eu acho que assim, eu ouvi muito falar, né? Sou um pouco leigo, mas eu ouvi muito falar que eles trabalharam nessa questão do PageRank, essas coisas de ranquear a página muito antes dos outros buscadores. Isso fez a qualidade da plataforma ser muito maior. Eu acho que isso foi pelo menos o principal motivo dele ter sido o que é hoje. Exatamente. Na verdade, eles investiram muito na qualidade da indexação. Eles investiram muito, e o grande diferencial é na qualidade da indexação das páginas, para, consequentemente, oferecer uma qualidade de resultados, que é pensando no usuário final, nas pessoas que estão pesquisando. Então, claro, para você oferecer uma qualidade de resultado melhor, eles primeiro pensaram, planejaram e criaram um algoritmo, criaram uma metodologia, uma ferramenta, um software, como você queira chamar. A gente está tentando utilizar uma linguagem não tão técnica aqui, para qualquer pessoa que estiver escutando, que fez com que as buscas, com que a catalogação, vamos dizer assim, dos sites na internet fosse mais inteligente. Trocando em miúdos, basicamente antes do Google, nem sempre os sites que eram mostrados ali nos primeiros resultados, na primeira e segunda página,
eram os melhores sites disponíveis na internet para aquela busca que a pessoa fez. E após o Google, eles criaram uma metodologia para indexar essas páginas, os sites da internet, e as pessoas começaram a perceber assim, nossa, quando eu busco alguma coisa no Google, os sites que ele me indica são muito melhores do que os outros. Não quer dizer que os sites não existiam, é que os outros não mostravam, ou tinham métodos para catalogar esses sites que não eram tão bons quanto o do Google. Eu tava dando uma lida ali em relação ao Yahoo, né, que é um pouco anterior que o Google, ele até era mais famoso, eu imagino, que o Google. E ele tinha um sistema de palavras-chave, né? Então, basicamente, se você repetisse várias das mesmas palavras na página, você aparecia em primeira posição. Pensando um pouco além, se você tivesse uma página que não tivesse quase nada e ficasse repetindo a mesma palavra, você já aparecia em primeiro. Então isso basicamente diminuía a qualidade do cara que ia buscar essa palavra lá. Mais ou menos isso. Exatamente. Como a gente pode imaginar, se você está pesquisando, vamos falar qualquer assunto, eu quero pesquisar uma receita de bolo. Receita de bolo de chocolate. Eu quero ver um site que mostre ou variedade de receitas de bolo de chocolate, ou uma boa receita de bolo de chocolate. Eu não quero entrar no site que tem escrito receita de bolo de chocolate, receita de bolo de chocolate, receita de bolo de chocolate repetidamente, e efetivamente não tem uma receita. Então, no começo dos indexadores, dos buscadores, eles mostravam sites que repetiam o termo infinitamente e não necessariamente tinham conteúdo de qualidade. Claro que esse é um exemplo bem ao extremo, mas fica claro e mostra qual é a grande diferença. O Google sacou isso e falou, peraí, dá pra gente criar uma forma de catalogar melhor esses sites para que não mostre só quem está repetindo o termo. É bom deixar claro para quem está escutando também que ter o termo presente no site é muito importante. Então tem muita gente que esquece isso, faz um site e não cita o termo nenhuma vez. Então ter o termo lá, receita de bolo de chocolate, é muito importante, porque é a primeira forma que o Google vai também entender. Opa, entendi do que se trata. Ele vai olhar diversas outras coisas, mas ter o termo presente não de forma repetida, até porque isso já é punido pelo Google. Se você repete mais do que um percentual de vezes, o Google pode punir o site, inclusive retirar ele dos resultados. Então, em resumo, o Google melhorou a qualidade dos sites apresentados nos buscadores. Uma coisa interessante que eu acho que você falou sobre punição, né? E eu acho que isso tem muito a ver com também, assim, um pouco do que faz o Google ter sucesso, porque basicamente, assim, o Google ele não para de se atualizar, né? Eles atualizam constantemente as métricas, as regras que fazem os sites ranquearem, né? Porque chega num momento que, claro, a gente conhece muito bem, sabe muito bem que a disputa pelos primeiros resultados do Google, ela é muito intensa, né? E chega uma hora que podem ter sites que fazem de tudo para chegar nessas primeiras posições, inclusive tentar manipular e tentar roubar, digamos assim, para enganar o algoritmo e se posicionar em primeiro, né? Então, o Google percebe isso e é por isso que eles atualizam constantemente, assim, a fim de entregar uma experiência melhor para o usuário, mas também eles não permitem que os sites possam burlar esse sistema deles e isso prejudique toda a estrutura que eles criaram, né? Acho que isso é bem interessante inclusive porque a gente precisa se manter atualizado e precisa entender como as mudanças estão acontecendo e funciona muito bem tanto para quem trabalha com isso, né, de maneira honesta e não tenta manipular, quanto para quem pesquisa. Com certeza. Até como curiosidade, né, a descrição da missão do Google, da Google, né, como queira, nossa missão tá descrito no site da Google, né, nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Então, é muito legal porque o Google não produz efetivamente, ele organiza. Ele tenta organizar e dá, inclusive, diretrizes, recomendações, como deve ser o site. Por exemplo, uma coisa básica, mas que o Google incentivou publicamente e depois ele começou a punir sites que não adaptavam para celular, alguns anos atrás.
Então, ele já incentivava, já falava, faça um site responsivo, faça um site que adapte bem para a tela do celular. Alguns anos atrás, ele publicou que isso seria punido e os sites que não adaptavam para celular não seriam tão bem mostrados nos resultados. Isso faz com que a internet, de um modo geral, melhore, que a qualidade dos acessos, que as pessoas que estão navegando tenham uma experiência mais positiva. Então, é muito interessante essas políticas, né, que eles fazem em relação a melhorar a qualidade da internet. Até falando um pouquinho nessa questão de políticas aí, a plataforma de anúncios deles, né, do Google Ads, que até a gente comentou no podcast passado, reúne muitas informações e políticas mesmo rigorosas, né, que às vezes até coisas simples a gente não consegue aprovar, enfim. Então, de certa forma, proibir conteúdo inadequado, produtos ou serviços perigosos acabam ajudando também a internet ser melhor, né? Ou as pessoas não poderem anunciar esses produtos, enfim. Você citou, a gente até introduziu aí o podcast falando sobre o Google ser basicamente uma ferramenta de busca, mas atualmente também o Google ele se desmembrou, ele criou ou comprou várias empresas e se transformou em vários produtos, né? Porque é um império já, né? Assim, várias coisas que na internet tem o Google. Você vai usar o Google Fotos no teu celular, vai fazer uma planilha, você pode fazer isso online no Google Sheets, que funciona de uma forma bem parecida com o Excel. Você tem Google hoje em dia, né? O sistema operacional da Google rodando em celulares e o próprio aparelho celular, que é o Google Pixel, né? E, sei lá, o YouTube também é da Google. Tanto é que, inclusive, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo hoje, né? O buscador da Google é o primeiro lugar e em segundo tá o YouTube, né? Então, o Google tá agora basicamente assim, para onde você olha na internet tem o Google, né? Você tá no teu navegador, muito provavelmente, que é o navegador mais usado no mundo. Uma curiosidade legal o Google ele comprou, né? Ele adquiriu o YouTube em 2006, aliás, por 1,6 bilhões de dólares, mas eu acho que hoje já vale muito mais, já superaram, acho que esse valor, né? Então os caras já manjavam ali, né? O Google comprou o YouTube dando prejuízo, né? Ele conseguiu arrumar a casa, enxergar que estava em crescente, que tinha um potencial gigantesco para monetizar e fazer isso dar dinheiro. Mas, voltando só para um pouquinho para a curiosidade do nome, né, que o nome Google, isso não é 100% confirmado, mas ele é um nome que representa um número 1 elevado a uma casa decimal absurda, assim, com vários zeros, que é chamado de Google. Então a inspiração, segundo reza a lenda, não necessariamente oficial, eu não tenho certeza se essa é uma história oficial, não tem nada efetivamente oficial, que foi inspirado nesse número Google. Inclusive, se você pesquisar, se você digitar Google com vários Os, tem vários domínios com vários Os que ainda redirecionam para o Google original. Tem um limite lá, depois que não vai mais. E essa foi a inspiração para o nome Google na época que eles fundaram. Os fundadores foram dois americanos, o Larry Page e o Sergey Brin. Eles estavam estudando na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e aí eles criaram esse algoritmo. E uma curiosidade muito interessante, que em 1998 o Yahoo já era uma empresa muito maior do que o Google. O Google era uma startup, vamos dizer assim, na época não existia esse termo, mas eles eram. E o Yahoo fez uma oferta para comprar o Google em 98, e eles recusaram. O Google pediu $1 milhão. 1 milhão. Em 98 o Yahoo recusou, falou não, é muito caro. 4 anos depois, em 2002, o Yahoo já tinha oferecido 3 bilhões. E o Google falou assim, por 5 bilhões a gente vende. O Yahoo recusou. 2 anos depois, em 2004, o Google entra na Bolsa de Valores valendo 23 bi. E 4 anos depois, em 2008, a Microsoft tenta comprar o Yahoo, que já estava em decadência, por 40 bilhões, e o Yahoo não vende.
E aí, muito tempo depois, em 2016, o Yahoo é vendido para Verizon por 4 bilhões. Em 2018, o valor de mercado do Google é avaliado em 500 Tomar na bilhões de jabiraca. dólares. Mais ou menos isso. Os caras tiveram a oportunidade de comprar por 1 Mi, por 5 bi, e depois eles mesmos foram vendidos por 4, e o Google hoje vale muito mais do que 500 bilhões de dólares. É uma das maiores empresas do mundo, tá no top 5 do mundo em valor de mercado. Tem diversas empresas, como vocês até já citaram aí. Bom, um outro dado interessante é que o Google ele tem o Google como ferramenta de busca, né, ele é dividido em duas grandes funções, as duas grandes como estratégia de marketing, né, trazendo um pouquinho para a nossa realidade. Existem as buscas orgânicas, que você não paga, tanto em YouTube quanto no próprio Google de pesquisa, e o Google Ads, que o Alex citou, que é a ferramenta, a plataforma de anúncios do Google, que você faz anúncios, paga, compra o direito de exibir anúncios a partir de determinadas buscas, e esses anúncios são exibidos tanto no YouTube, por exemplo, ou no Google normal, ou em outros sites parceiros do Google. A ideia não é entrar em detalhes do Google Ads, tem até inclusive um outro podcast nosso que foi lançado na semana passada, que é o Adcast 18, né, Alex? É isso? Isso, exato. Fala especificamente de Google Ads. É o 18 sobre Google Shopping, que é o que vem. Tá. Deixa eu ver. Tá. É o 14. O ano passado foi sobre Google Shopping e o Google Ads foi o 14. É isso mesmo. Isso aí. De qualquer forma, o Google, então, a gente falou, hoje ele tem um valor de mercado gigantesco, se tornou uma empresa multiplataformas, como, né, tem investimentos em diversas áreas, não só de tecnologia, mas diversas outras coisas. Se você começa a pesquisar as empresas que eles têm e os aplicativos que eles dominam, é um negócio absurdo, assim, acho que passa de 100 de número de plataformas e de aplicativos, enfim. Por exemplo, o Waze é do Google, não sei se vocês sabiam. O Waze é do Google, Android é do Google, Google Play, né, que é a própria loja do Google com o celular e o software. Tem mais alguns que vocês lembram que é curioso que as pessoas não sabem? Pessoas não sabem. No começo eu lembro que a maioria das pessoas não sabia que o Gmail era do Google, né? Mesmo você entrando ali no própria... Tinha logo do Google, né? Mas a galera não tava muito ligada. Uma outra plataforma interessante ali também, rapidinho, Alex, é o Google Drive, né? Que, porra, um pouquinho ajuda aí pra todo mundo, né? Com certeza. Eu costumo falar até que, como a gente trata com clientes assim que estão planejando suas ações de marketing digital e muita gente fica míope e só está enxergando rede social, porque o Google ele tá tão presente na nossa vida, a gente usa o Google diariamente, a maioria das pessoas usa diariamente e não percebe, porque tudo que você quer saber, você joga ali no teu celular, abre a barra do navegador, já pesquisa alguma coisa, já tem a resposta, e nem se liga que você usou o Google, né? Ou o calendário, ou o Gmail, ou o Drive, ou a busca, ou o vídeo no YouTube. Então muito improvável que uma pessoa não use o Google uma vez por dia, pelo menos, Sim. Sem perceber e tá usando. E também o Maps, né? O Google Maps, porra, vale ressaltar. Acho que entra uma questão que muita gente pode se preocupar, chegar a um ponto de se preocupar, né? E eu andei pensando nisso aí, então, enquanto vocês estavam citando, né, essas ferramentas, que é esse monopólio, né, que o Google pode estar criando, e até que ponto isso pode ser bom ou ruim, né? Porque existem casos em que se uma empresa domina tanto um mercado, ela pode fazer basicamente o que ela quiser, que aí o consumidor acaba ficando, entre aspas, refém, né? E já surgem, né? Já se comenta sobre algumas preocupações de como a Google está aproveitando informações, tipo, do que a gente pesquisa e
Isso, de alguma forma, pode ser prejudicial para a gente, porque, a princípio, tudo isso é benéfico, né? Porque eles querem melhorar a nossa experiência, dar resultados mais personalizados para o nosso dia a dia. Mas existem formas de usar esse algoritmo para coisas, para um fim ruim, né? Por exemplo, se ele acumula tanta informação sobre nós que ele pode nos conhecer mais do que nós mesmos, né? Não sei como vocês encaram se já pensaram, já tiveram algum tipo de receio em compartilhar tanta informação com o Google? Eu acho que é um tópico bem interessante, que esse que você levantou, Eco, porque muito se falava no início da internet da democratização, né? Que a queda do poder dos grandes veículos. Então, assim, antes você tinha um domínio dos grandes veículos de comunicação de massa, seja TV, jornal, até antes, e aí com a internet ela redemocratizou. Em partes, né? Porque hoje existem 2 grandes players no mundo digital, que é o Google e o Facebook, e eles dominam as principais plataformas, os principais investimentos em mídia, as principais ferramentas que as pessoas utilizam para se comunicar. Então, claro, tem o lado bom, mas tem o lado de alerta. Você fica refém de uma organização apenas. Porém, eu prefiro sempre olhar com o lado positivo, com o lado bom, que é uma empresa que visa lucro, sim, mas é uma empresa tão grande, hoje eles têm mais de 80 mil funcionários no mundo inteiro, que eu prefiro acreditar que tem tanta gente envolvida que é muito difícil uma teoria da conspiração tão grande de dominação, de sei lá, de utilizar de forma maldosa essas informações, esses dados para tentar manipular. Eu prefiro acreditar realmente que são pessoas que tentam melhorar a qualidade da internet, a experiência das pessoas, oferecer soluções interessantes para facilitar a vida de todo mundo com tecnologia. Então, eu prefiro olhar por esses olhos, mas também não sou ingênuo de falar assim, não, tá totalmente isento de qualquer problema. O que vocês acham a respeito disso aí? Cara, eu sou 100% confio muito no Google, cara. Eu sou o irmão do Google. Eu acho assim, o Google, do jeito que ele se transformou até hoje, ele fez com que as pessoas se sentissem bem, né? Se sentissem seguras, né? Tanto com o Gmail, todas as plataformas são extremamente humanas e, enfim, os resultados e tudo. Eu acho que se encaminhou para isso, entendeu? Então, hoje eu confio muito mais no Google do que, por exemplo, no Facebook. Isso. Então, assim, eu viveria sem o Facebook tranquilamente, sem qualquer plataforma do Facebook, mas com o Google eu não viveria, assim. Então, eu tenho plena confiança. Você viveria sem WhatsApp? Cara... O WhatsApp é do Facebook. Eu acho que sim, cara. Eu confio, mas... Assim, eu acho que não tá livre também de ter alguns terceiros ou gente mal intencionada que pode acabar entrando e pode, enfim, acabar ocasionando problemas dentro da própria empresa, né? Sem as pessoas saberem também. Enfim, tem N questões aí dentro, né? Essa questão de dados, informações aí é bem importante e bem delicada, né? Tem a possibilidade de um terceiro invadir, né, e aproveitar essas informações, né, nem ser da própria Google, né, sei lá. Exatamente. Uma curiosidade que a gente comentou aqui sobre o Google Ads, né, e não sei se vocês lembram que tinha o botão Estou com sorte no Google quando você ia pesquisar no computador. Esse era bom, muita trollagem, né? Já tinha muita trollagem. Só que não sei se vocês sabem o motivo que levou o Google a remover esse botão. Eu sei porque eu pesquisei. Porque era extremamente caro. Era no sentido de o Google deixava de exibir anúncios, né? Porque com o botão Estou com sorte, você era redirecionado para o primeiro resultado. Você ia para a primeira página que estava no topo do resultado do Google para aquela pesquisa que você fez. Então, o Google não exibia anúncio nesse caminho, né? E então deixou de ganhar dinheiro por conta disso. Sim, exatamente. Então a questão de ser caro é porque eles não recebiam dinheiro, né?
Exatamente, deixava de ganhar. Legal, legal. Mas existe até hoje o botão, né? Não lembro, mas acho que O botão que estou com sorte? existe, né? Existe, só que ele não exibe no celular. Né? Ah, sim. Tinha uma coisa que foi criada Ele exibe no computador, ele tá disponível. Acho que em 2007, eu tenho que comprovar aqui, acho que em 2007 a 2014, por aí, eles lançaram o Google Instant, que era aquela pira que você escrevia alguma coisa ali na barra de pesquisa e ela aparecia conforme você ia escrevendo, saca? Tipo, bolo, já ia aparecer todos os estados de bolo, daí conforme você ia escrevendo e fez muito sucesso na época que os caras lançaram, mas conforme as pesquisas mobile foram chegando, aquele feature ali foi ficando para trás e tal, e acabaram que tiraram ele, mas foi uma feature que na época revolucionou, era bem interessante, né? Inclusive até hoje uso um pouco esse Instant em pesquisas em vários sites aí, mas o Google mesmo ele removeu isso. Uma curiosidade. É legal que vários aplicativos foram desenvolvidos internamente no Google pela própria equipe, né? Eles têm uma política de incentivo ao desenvolvimento de projetos, né? O próprio Android, acho que o Gmail, são projetos da equipe do Google que desenvolveram e lançaram como produtos, né? Eu acho que é isso aí, né, galera? Tem mais algum comentário? Senão a gente pode finalizar por hoje. Agradecer aí a participação de todos, agradecer aí a audiência de todos. Beleza? Cara, eu acho que é isso aí, cara. Deu pra gente conhecer bem o Google aí. A criação dele. E não deixe de, se você gostou, né, se tem interesse em mais alguma ferramenta do Google, algo mais técnico, nós temos os podcasts, né, tem uma discussão sobre o Google Shop, como a gente falou, e sobre o Google Ads também. Isso aí. E se tiver algum comentário, crítica, sugestão, quer pedir algum tema, manda aí que a gente vai atender aos pedidos. Valeu, um abraço. Falou!